Oi! Meu nome é Vivian e seja bem-vindo ao canal Escreva-me. Vamos para mais um vídeo do quadro Criação de Cenas. Eu já falei antes, mas ao escrever uma cena, ela pode ser narrada de diversas formas. Como um diálogo, como um pensamento, como ação. Algumas partes vão pedir por algo mais descritivo, outras por mais diálogo. Não tem uma receitinha de bolo, mas no geral as suas cenas vão mesclar os modos. Caso seja o primeiro vídeo do quadro que você está vendo, eu tenho uma playlist com todos os vídeos desse quadro de criação de cenas. Eu já falei sobre criação de cenas de ação, subtramas, cliffhangers, clímax e o último foi de cenas de descrição. Agora vamos falar sobre outra coisa muito importante, que são as cenas de diálogos. Eu já fiz um vídeo antigo com dicas para a criação de diálogos. Eu coloquei na playlist também. As dicas continuam sendo muito boas apesar do vídeo ser velhinho. O diálogo tem o poder de mudar a sua história, tem o poder de fazer revelações, tanto da história quanto dos personagens. Revelações grandes ou pequenas. Às vezes é só um detalhezinho ali sutil para vermos o quanto um personagem liga para o outro, ou quanto ele tem um ego frágil, quanto ele é brincalhão. Você tem a opção de usar o discurso indireto, contar como foi o diálogo, sem de fato mostrá-lo. Mas as cenas de diálogo possuem um impacto muito diferente. Pense nas cenas de Jogos Vorazes em que Katniss se voluntaria para os jogos no lugar da irmã. A autora poderia ter dito: então, Katniss saiu da fila e se voluntariou, aos gritos. Ou poderia ter feito como ela fez e conquistado milhares de fãs. O diálogo tem o poder de fazer o seu leitor participar da conversa, como se ele estivesse ali, junto, ouvindo. Não é como se você estivesse narrando o contexto, coisas que aconteceram antes. Ele tá ali, junto com a cena, no presente. Ok, diálogos são importantes. Mas como fazer? Sabe aquele negócio de mostre, não conte? Não leve o pé da letra nas conversas. Você não precisa do oi, tudo bem? Tudo e você? Tudo também. Família, tá bom? Nessa hora pode me contar, não tem problema não. Eles se cumprimentaram, eles trocaram cordialidade, sei lá. Corte a enrolação. Ou vai ficar chato. E não force diálogos. Pense o mais próximo da realidade possível. Não faça algo superficial e coreografado. Pense, as pessoas realmente conversam assim? Você pode resumir partes que não são tão importantes ou que ficariam longas demais em uma conversa, ainda mais se o leitor já souber. Por exemplo, fulano contou como foi a missão da noite, os perrengues que ele passou. Aí, se a reação do outro personagem for muito importante, você pode colocar um diálogo no meio. Com detalhes, fulano contou sobre as desventuras que foi obrigado a passar na noite anterior. Ciclano não deve gostar de ficar sozinho, disse Beltrano. Por isso vive criando essas situações. A revelação foi como um soco em fulano. Fazia todo sentido. Passou o dia refletindo. Ao invés de repetir tudo o que aconteceu na missão que o leitor já leu em outro capítulo, você fez aquele resuminho ali, colocou um diálogo no meio e, além de causar impacto, faz outra coisa. Atrai a atenção do leitor. A atenção do leitor se dispersa se tem texto demais. Sabe aquela página cheia de narração, um parágrafo que ocupa a página inteira? O leitor pode até começar determinado, mas ele vai dar umas falhadas no meio do caminho. Se estiver com sono, então é aí que as linhas são puladas, ou pelo menos a leitura dinâmica é ativada. Mas se tem aquele travessão salvador, você recupera a atenção. É como tomar um fôlego depois de correr pelo textão. Só que a atenção também se dispersa se você tiver um diálogo longo. É por isso que o indicado é misturar os modos. Fulano disse alguma coisa, descreva como ele estava. Se cruzou os braços, se analisou a reação de alguém, se a pessoa estava fazendo algo enquanto falava, cozinhando, capinando um terreno, sei lá. Deixa eu pegar o exemplo de Dakota, edição holográfica. Vamos ver. Página 6, vamos ver. Pode entrar, avisou Dakota, notando uma abertura tímida da porta que dava acesso à cobertura. Taylor, enrolado em um cobertor, aproximou-se com uma garrafa térmica. Progressos?
Perguntou, se ajeitando ao lado de Dakota no banco encostado à grade de proteção. Eram os últimos minutos de sol. Chá? Nada por hoje, respondeu Dakota, recebendo um chá quente. A temperatura caía rápido conforme a escuridão ganhava forças. Viu como tem essa intercalada? Um diálogo ali, uma descrição ali. Um diálogo ali, uma açãozinha ali. Às vezes, você já faz isso inconscientemente. Se você só jogar os diálogos, vai aparecer dois manequins conversando. Outra coisa é, cuidado com os verbos dissende. Ou seja, fulano disse, ciclano avisou, fulano bradou. Se o diálogo é entre duas pessoas, é muito mais fácil ocultar esses verbos. Eles são úteis para distinguir quem está falando. Se uma perguntou, é óbvio que a outra está respondendo. Muita gente fala para evitar o verbo disse, para não ficar muito repetitivo. Outras pessoas reclamam dos outros tipos de verbos. Não há um consenso nessa parte. O que eu gosto de fazer? De ir variando. Eu gosto das variações de gritou, exclamou, comemorou. Eu gosto. Pode usar disse, ele é um chuchu também. Só veja se ele não apareceu 3 vezes seguida ou mais. Só que eu prefiro que você encha o texto de disse do que você começar a usar uns verbos que você caçou ali no dicionário só para usar uma palavra diferentona. Se você quer escrever um texto para um público amplo, a linguagem precisa ser acessível. Eu falei no vídeo passado que ritmo é tudo. E é o segredo da sua escrita. E no diálogo também tem. Se a cena é de ação ou tensa, falas curtas. Ninguém vai acionar o modo textão quando está sendo alvejado ou fugindo de um inimigo. Outra coisa, eu tenho reparado que quando eu tenho dificuldade para descrever uma cena de diálogo, que normalmente são as cenas de desenvolvimento do personagem, para desenvolver a relação dele com outros personagens, ou até para mostrar como já é a relação deles com o leitor, para o leitor, eu sei que é porque eu não conheço o suficiente os personagens que estão na cena. Por exemplo, no começo do meu novo livro, que eu estou escrevendo atualmente, tem uma cena em que o protagonista interage com os melhores amigos. Eu já conheço o protagonista, eu já conhecia ele, tô íntima já. Mas na hora que eu inseri 2 personagens que já deveriam ter uma dinâmica antiga com o meu protagonista, uma relação desenvolvida já de anos, eu travei. Eu precisei pular essa cena, continuar a história, pra não travar geral. Só que eu já consegui voltar àquela cena e escrever o diálogo com a qualidade que eu queria. Por quê? Porque eu já conhecia melhor eles. Eu já entendi melhor a personalidade que eu queria para cada um. O passado, eu passei um tempo pensando na história deles, que nunca vai pro livro, eu não vou contar o background desses amigos. Só que foi essencial para eu conseguir entender como eles falam. E isso é importante, além de conhecer seus personagens, ter personalidade a eles. Alguns vão falar normal, nada de novo. Alguns vão fazer piadas sempre que podem. Outros vão falar frases mais curtas, diretas. Alguns vão ficar se enrolando, perdendo ponto. Conheça seus personagens, dê a eles personalidades. Faça refletir. Linguagem corporal, tom de voz. E eu garanto que quanto mais você conhecer o seu personagem, mais fácil vai ficar essa interação. O último assunto do vídeo de hoje é gramática e formatação. Mas antes, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e clique no botão gostei porque ajuda muito o canal. Diálogos com aspas é o padrão gringo, anglo-saxão. A gente está no Brasil. Muita editora não liga, mas a maioria tem como padrão travessão. E não é o hífen, é aquele traço enorme, horroroso. Para fazer ele, você usa o Ctrl, Alt e o menos no teclado numérico. Ou como eu faço no Google Docs, que não tem esse recurso, eu copio e colo. Travessão, frase, travessão de novo, disse fulano. Tem mais coisa, mas eu vou colocar 2 exemplos aqui na tela para ajudar. Travessão, frase, travessão, disse fulano. Ponto final, travessão, letra maiúscula, frase. Ou travessão, frase,
travessão, disse fulano, travessão, vírgula e frase. Vai depender se a frase acabou ou não, se você cortou a frase no meio. Como eu odeio essa vírgula aí, eu mexo tudo nas minhas falas para não precisar dela. Se você quiser colocar a travessão, frase, travessão e uma descrição, não um verbo de send, aí você coloca com letra maiúscula, um exemplozinho aí pra vocês. Mas não fique bitolado com isso. Se você, ai meu Deus, será que eu fiz? Será que eu esqueci algum? Será que tem algum lugar eu botei letra maiúscula, disse com letra maiúscula? Ai meu Deus, revisor tá aí pra isso. É que quanto menos você errar, menos doido nós revisores vamos ficar. Mas fique tranquilo, não fique bitolado, é só pra você ter uma noção de como funciona. E caso no futuro esse padrão mude, alguém me avisa que eu atualizo o vídeo. Mas no momento o padrão é esse. Quando eu digo padrão, é o que a maioria das editoras estão usando. Se você quer usar aspas, a sua editora deixa ou se vai publicar por conta, sua decisão. Eu odeio diálogos com aspas. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Clique no botão gostei, se inscreva se você ainda não for inscrito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!